Fala, meu povo! Conexões Educa, 10 para as 10. Em 10 minutos pra você tirar 10 na prova. Tá mentindo, não vai ser 10 minutos não. Mas fica com a gente, vai, dá essa moral. Nazifascismo ou fascinazismo, como queiram. Assunto interessante que se relaciona diretamente com a crise de 29, que a gente acabou de falar no vídeo anterior. E se você quer saber de Segunda Guerra, não tem como você deixar de lado o nazifascismo. Matéria teórica, matéria extensa, mas interessantíssima dentro do ponto de vista de análise crítica do modelo político, econômico e social das nações envolvidas no pós-guerra. Primeiro a gente fala do período entre guerras, que vai ser o quê? 1918, fim da primeira, 1939, início da segunda. Aconteceu de tudo o que você pode pensar no mundo e, consequentemente, aqui no Brasil, né? Mas a primeira ideia, um abalo no sistema capitalista. E esse abalo configura a crise de 1929, né? O liberalismo político entra em xeque. E para os grupos considerados totalitários, esse excesso de liberalismo político seria o fator principal para esse tipo de abalo no sistema econômico. Para os grupos relacionados ao nazifascismo, as disputas partidárias nos parlamentos, nas câmaras de deputados, o excesso de individualismo, de ego que esses políticos apresentam, e principalmente a não intervenção de Estado na economia, seriam prejudiciais às nações. E aí você já pensa, né? Se a União Soviética, que era para ter um contexto relacionado à divisão territorial, à divisão de renda, à igualdade, entrou numa ditadura, e o mundo capitalista, que era forte como o touro lá do mercado de ações, e agora quebrou, quem que sobra? Sobra aqueles que vão ser considerados os messias, os salvadores da pátria, que vão fazer com que o Estado seja colocado em primeiro lugar. Característica dos movimentos extremistas. Isso aí, pessoal. Então, antes de começarmos aí para falar sobre o nazifascismo, eu acho interessante vocês entenderem um pouquinho sobre essas características, né? Assim, nem o nazismo nem o fascismo, pessoal, eles vão surgir do nada, né? E não tem como você surgir do nada. E aí, assim, Mauro, qual que você acha que é o sentimento mais perigoso que uma população pode ter? Raiva. Raiva. Eu falo até um pouco mais do que raiva, o ódio. Porque assim, pessoal, você tendo ódio, você quer destruir, você quer exterminar, você quer acabar, tá? O sentimento de ódio, né? Fica aqui uma pergunta para vocês, tá? Aí, aqui pro nosso amigo também, e o Plinão que tá ali também, ajudando a gente. Hoje, né, se eu viro para vocês e pergunto, hoje você seguiria Hitler? Sabendo de tudo que aconteceu? Então, sem chance. Sem chance. Só que vamos imaginar o seguinte, pessoal. A Alemanha, fim de Primeira Guerra Mundial, tá tudo arrebentada. Né? Quando eu falo que ela tá toda destruída, tá? Ela tá destruída não só economicamente, ela tá também destruída moralmente, socialmente. Emocionalmente. É a ideia do revanchismo aparecendo aí, né? Final de Versalhes. Aí agora você imagina, se tem mulheres na sua família, provavelmente elas estão se prostituindo. Né? Se tem adulto, homem na sua casa, provavelmente ele é um bêbado. E você, se você for um adolescente, uma criança, você está procurando emprego para você sobreviver. Sobreviver é totalmente diferente do que viver. Né? Então surge uma figura, seja ela, né, Hitler ou não, com um diálogo forte. Principalmente, pessoal, pegando naquilo que está te machucando. Você não quer ver, né, o seu marido bêbado. Você não quer ver a sua esposa se prostituindo para ganhar míseros centavos para você não passar fome. Então, aquilo que você escuta de um líder, seja um diálogo forte, você passa a seguir. Né? Porque, de novo, entra aquela parte de sentimento. Aquela parte que, em filosofia, né, e um pouquinho de sociologia também, nós chamamos de anomia social. Anomia social, pessoal,
é um sentimento, é uma situação onde a população, ela não vê em seu líder aquela pessoa que pode dar o básico para ela. O básico é emprego. O básico é garantia de vida. É a garantia de você ter um emprego. Então, você escuta de um líder, né? Uma pessoa forte, que tem uma retórica muito forte. Ah, mas Hitler chegou falando sobre a raça ariana, né? Sobre extermínio. Ah, o cara tem deficiência, vamos isolar ele. Né? O cara é homossexual, né? Ele não serve. Só que, imagina, pessoal, você pode não seguir, não acreditar nele, nem achar que ele tá certo. Só que você vê nele aquela pessoa que pode ser, né, o salvador de salvação. Considerado uma coisa como a síndrome de Estocolmo, por exemplo, onde o sequestrado... Sim, pode ser, porque assim, imagina, Plínio, usa esse mesmo exemplo. Você está em um momento onde você está desesperado, cara, você está desesperado. Então, se eu chego para você e falo, Plínio, olha só, eu tenho esse negócio pra gente. Esse negócio vai mudar a sua vida. Mas só que para fazer isso, cara, a gente vai ter que fazer algumas coisas que não são tão legais. Bora. Porque você tá pensando não só em você, você tá pensando nos seus entes. Tá? Então, pessoal, isso é a primeira ideia. Tá? Seguindo, né, nós podemos falar de sobre outras características. Né? O primeiro é o nacionalismo exacerbado. Tá? Então, o Mauro já comentou também, né, sobre onde assim, o meu país, né, ele é único. Ele está acima de todos. Tá? Essa parte de internacional, outros países, né, outras nações, eles não são nada perto do que nós somos. Para isso você precisa de um Estado autoritário, sim, né? Um Estado intervencionista que centraliza todo esse poder nessa figura, onde direitos individuais e coletivos são suprimidos, sim, e passa a se governar por decretos. Isso ajuda bastante dentro desse contexto de entendimento. Sim. E aí eu quero só lembrar uma coisa. Então essa ideia, né, onde o Estado, né, ele vai centralizar o seu poder, e agora sim ele vai ter, né, digamos, uma hegemonia para mexer na parte de política, na parte de economia, na parte social, mostra também como que esse líder, né, além dele seguir essa parte de autoritarismo, ele quer o poder nas suas mãos. Né? Pessoal, lembra, culto ao líder. E esse culto ele vem muito baseado em propaganda. Vocês podem observar qualquer tipo de propaganda, né? Onde vai exaltar a figura de Hitler, de Mussolini, por exemplo, onde a figura dos dois eles são gigantescas, tá? E a população, elas são, né, vistas como pessoas pequenininhas. E com certeza a gente vai fazer aqui no Conexões Educa a Era Vargas. É impossível não falar de Era Vargas nesse contexto. Como não declaradamente isso nunca, sim, aconteceu, né? Mas como existem ali referências no governo Vargas relacionadas ao culto ao líder, ao autoritarismo, ao corporativismo, sim, de Mussolini, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Pessoal, quando nós falamos desse culto ao líder, nós temos na Alemanha o Führer, né? E na Itália, Duce. Né? E também nós não podemos esquecer da parte do unipartidarismo. Por quê? Cara, só um partido. Por que você quer ter, né, oposição? Você não vai ter oposição. E estratégias interessantíssimas que a gente vai falar ao longo do processo, sim, mas que servem justamente para buscar a adesão das massas a essa crença de que esse líder, vinculado a esse partido único, vai conseguir acabar com todas as mazelas da sociedade. Sim. E antes de começarmos, né, a falar um pouquinho sobre o fascismo, pessoal, tirem da cabeça de vocês, tá? Nazismo não é de esquerda. Fascismo não é de esquerda, né? Vocês vão perceber, pessoal, que tanto o fascismo quanto o nazismo, eles são totalmente opostos ao comunismo, né? Isso é uma das principais características. Por quê? Pessoal, eles são patrocinados pela burguesia. Já começa por aí. Como que... Não dá nem pra discutir, não. Como que dá, não? Você vai ser de esquerda, né? Comunista se você é patrocinado pela burguesia. Então não tem como. Não tem como. E, pessoal, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles morriam de medo, tá? Do comunismo e do socialismo.
Por quê? Pessoal, nada mais perigoso do que um trabalhador pensando, do que um trabalhador consciente. Por quê? Quando a gente fala em socialismo, né, em comunismo, nós temos a luta de classes. Luta de classes, né, resumidamente, é a burguesia contra o proletariado. Né? É onde o proletário ele começa a entender e enxergar que sem ele, sem a mão de obra dele, sem a dedicação dele de 15, 16 horas, o burguês não ganha dinheiro. Beleza, o burguês ele vai deter, né, o mercado. Ele tem maquinário, ele tem matéria-prima, ele tem a indústria. Mas quem está lá, né, sofrendo e tudo mais é o proletário. Tá? Então, quando você vê, né, esse medo que o fascismo e o nazismo eles tiveram contra, né, o socialismo ou o comunismo, lembra disso. Luta de classes. Lembra luta de classes, pessoal? Lembra de alienação. Tá? Alienação, resumidamente, pessoal, é você não se enxergar no produto final. Tá? Um exemplo, imagina que eu sou um carpinteiro. O Mauro chega aqui e fala para mim, seu Pedro, faz uma mesa para mim. Faz uma mesa pra mim. Eu falei, beleza. Como que você quer? Você quer que eu escreva o seu nome lá e tal? Não, eu quero uma mesa, né, com o desenho de uma Royal Enfield, né, lá Interceptor, tal. Né? Chique demais e tal. E aí eu vou participar de todos os processos, né, da criação dessa mesa. Né? Desde a escolha da madeira, desde como eu vou talhar isso, né, esse desenho, tá? E quando eu termino esse produto, eu me enxergo nele. Eu vou entregar para o Mauro sabendo que aquela mesa foi feita somente para ele. Somente para ele. O cliente pode pedir uma mesa das mesmas características, o mesmo tamanho e tudo mais. Até a moto pode ser a mesma. Só que o sentimento que eu vou ter é totalmente diferente do sentimento que eu fiz a mesa do Mauro e a mesa do Plínio. Tá? Então, pessoal, quando nós falamos em alienação, lembra lá do filme do Chaplin? Tempos modernos, que ele fica lá, igual um besta lá, né, girando lá e tal, e ele não sabe nem o que está sendo produzido, ele não tem nem noção, né? Então, quando nós falamos em alienação, é quando o trabalhador, ele não participa de todas as etapas, e o pior, pessoal, ele não se enxerga no produto final, né? De novo, trabalhador consciente, ele acaba com o burguês, lembra disso. E a ideia da ascensão do fascismo na Itália, ela até coloca o fascismo como um movimento precursor do totalitarismo europeu. A gente tem um contexto pós-Primeira Guerra, onde a Itália ela saiu com a chamada vitória mutilada. Você lembra lá que em 1915 a Itália tinha mudado de lado. Sim. Foi prometido aos italianos compensações territoriais, compensações financeiras, e isso não tinha acontecido. Então os italianos estavam aí naquele contexto de pós-guerra, arrasado. Sim, sim. E assim, pessoal, igual o Mauro falou, o sentimento do italiano é um sentimento de derrota. É aquele sentimento, pessoal, que acontece, né, antes de uma extrema-direita, que aqui nós podemos falar que é uma extrema-direita, surgir no poder. Então, é perigoso. E aconteceu. Só que antes disso tudo, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, né? Nós temos a ascensão desse movimento socialista. Esse trabalhador pensante, e não podemos esquecer 1919 até 1920, aquele biênio vermelho. Foi quando o movimento socialista, né, ele explode na Itália. Só que vamos pensar, se você você é contra o socialismo, você é de extrema direita, de direita ali e tudo mais, e eu sou de esquerda, você não vai deixar que o meu movimento assuma, né, o papel mais importante da Itália. O que você vai fazer? Eu vou combater com unhas e dentes, como é o ditado. E aí, também em 1919, liderado por Mussolini, nós temos a formação do FACI de combatimento, né, que foi uma estratégia utilizada também para tentar barrar a ascensão desse socialismo. E grupos armados, né, que buscavam eliminar os adeptos ao socialismo fisicamente, sim, fazendo com que esse contexto o próprio nome já diz, né, essa linha de combate físico aos ideários socialistas.
Isso começa a colocar, além da ideia do terror, o movimento político de contenção da expansão socialista. E, por enquanto, pessoal, ainda não existe o Partido Fascista. Ainda não, tá? Esse Partido Fascista, ele vai surgir em 1921, tá? Bem no comecinho aí, né, da década de 20, tá? Com esse crescimento desses grupos fascistas na Itália, do jeito que o Mauro falou, né? Eles não vêm, pessoal, você não vai combater naquela época oposição jogando florzinha neles, jogando um balde d'água. É com violência. E, principalmente, você pega líderes desses movimentos. Porque a partir do momento que você consegue derrotar, entre aspas, esses líderes, você causa o medo. Você causa o medo. Eu sempre falo, já ouviu Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. Tem um livro dele que chama O Príncipe. E ele brinca. Ele falou assim, você prefere ser amado ou temido? Eu prefiro ser amado, mas ser temido é mais eficiente. Por quê? Porque o medo obriga as pessoas a te morrer. E quando eu a voz ali... Cara, eu falo que, assim, o amor é o sentimento mais perigoso que tem. Por exemplo, nós temos essa amizade nossa aí de mais de 20 anos. Ele causa comoção. Amizade, não. É isso não. A gente se conhece. A gente se conhece. Você ia lá em casa à tarde, né? Almoçar lá, terça e quinta, pra gente voltar pra aula, mas eu vou falar isso pra minha mãe depois. Né? Esse sentimento... Esse sentimento de amor, pessoal, ele aproxima as pessoas. Então, por exemplo, para eu punir você, e nós temos essa proximidade, é muito mais difícil eu punir uma pessoa que eu não sou próximo. Então, entre você ser amado e temido, logicamente é melhor você ser temido. Porque as pessoas elas vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de agir, porque elas podem ser punidas. E ser odiado é bom? É a sua opinião. Ser odiado? Não, ser odiado não é bom. Não é bom, Mas se eu for temido, muito melhor, né? muito melhor. Porque se você é odiado, as pessoas, elas não querem que você fique lá. E aí não se preocupa não, né? Os fins vão justificar os meios. Ótimo. Pessoal, então lá em 1921, nós temos, né, a formação do Partido Fascista, sob a liderança, né, de Benito Mussolini, tá? Um ano depois, nós temos 25 mil fascistas, Mauro, né, que eles se reúnem, né, lá em Roma, que é a famosa, né, Marcha sobre Roma, tá? E também, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, a ideia daquela proclamação da República, né? Porque nós estamos falando em uma Itália que está se unificando, daqui a pouco nós vamos, né, ter esse reconhecimento da Itália unificada, patrão, né? E nós temos quem? O rei Vítor Emanuel III, ele vai nomear Mussolini como primeiro-ministro para barrar essa proclamação da República. Jogada política. Então, pessoal, lá em 1924, né, o Partido Fascista ele ganha a maioria do parlamento, só que, logicamente, né, fraude. Tá? Pessoal, é fraude, violência, essa repressão. Né, eles até assassinaram, né, um deputado socialista, né, um Giacomo Matteotti. Tá? E aí, pessoal, tendo, né, essa maioria... Interessante. Perceba como isso é uma linha de tempo. É interessante você estudar a partir desse evento. A história, eu sou obrigado a decorar a data? Não, meu amigo. Associa. Se você associar os acontecimentos, a data vai ser consequência você lembrar. Então, enquanto você tá aí, volta o vídeo em alguns minutos atrás, pega o seu caderno e vai fazendo essa linha de tempo aí. Bora, sai da inércia. Isso aí. Pessoal, então com essa maioria no parlamento, o Partido Fascista agora manda e desmanda, né? Então lá em 1925 eles fizeram a reforma constitucional, não tem mais greve, tá? Não tem mais comício também, que era onde, né, a esquerda, né? E aí, proibiu greve, lembra de novo lá do trabalhador pensante. Se proibiu greve é porque desestimula a luta de classe. Lembra disso. Fechamento de sindicato. O sindicato era quem, né, protegia o trabalhador. Daqui a pouco a gente vai, né, nós vamos falar aí de outras medidas. Falaram não ao sindicato. Restrições à liberdade de expressão, né? Aqui, tal, né? Por aí vai. A extinção de todos os partidos políticos que a gente tinha comentado, né? Sobre o partidarismo, exceto o fascista. Olha, coincidência e tudo mais.
Lembra, pessoal? Aquela ideia do liberalismo não era interessante, né? Então agora o Estado... Nego do Borel. Liberalismo pode não. Ele quebrou a Europa inteira. Ai, ai, ai. E para a recuperação, o Bigodinho entrou em cena. Você eu não conhecia, não, mas foi muito bom. Foi bom, não foi? Bom, a gente pode usar ela algum dia na nossa vida, né? Pessoal, o Estado tendo essa intervenção direta, mostra, logicamente, que o Estado, né, ele quer centralizar o poder. Nossa, eu mandei essa mesmo. Mandou, infelizmente. Ele quer mandar e desmandar em tudo, tá? E lembra, pessoal, o Mauro lá na crise de 29, ele falou, né, que a ideia agora é o quê? Ter mais emprego. Você faz emprego com obra, tá? Você faz emprego com obra. Então, quanto mais obra você tiver, mais emprego você vai gerar. De novo, o cara não precisava ganhar milhões, né? Aquele tanto de dinheiro. Era mesmo ele ser ativo, ele ganhar uma grana lá no começo do mês, né? Terminou o mês, ele recebeu o salário dele, para ele conseguir gastar e fazer a economia girar. Fazendo, logicamente, com que a Itália voltasse aí, né? Aos poucos, ao seu patamar, né? Antes de Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a partir disso, o governo, ele vai criar o cooperativismo, com aquela ideia de você tirar o sindicato. Cartas ao Lavoro, de 1927. Sim, verdade, né? Então, quando o governo ele cria esse corporativismo, ele vai substituir os sindicatos, agora por corporações controladas pelo Estado. Ou o nome, corporativismo. As corporações, elas não devem estar um contra o outro. Proletariado, classe patronal. Elas devem estar unidas. Elas devem estar concentradas. Porque o bem maior é o quê? É a nação. E isso atrapalha. A luta de classe atrapalha o bem maior, que é o Estado. E, logicamente, o fim da autonomia dos trabalhadores, né? Já que agora eles são supervisionados pelo governo, tá? E você já falou isso, né? Vai ter aí o apoio da galera que tem dinheiro. Grandes empresários, justamente entendendo que a luta de classe vai desestimular e manter o empregado no local onde ele deve ficar, na visão desses burgueses industriais, isso vai existir um intenso apoio dessas classes para que a classe operária ela não se radicalize e não comece a falar em movimentos, em reivindicação de direitos, em leis trabalhistas e por aí vai. Sim. E assim, tá faltando um apoio de alguém. Poxa, questão romana, né, mano? Lá atrás. Sim, 1929. Lá atrás. 1929 vai existir a assinatura do chamado Tratado de Latrão. É o momento em que oficialmente o Mussolini resolve um problema que se arrastava desde a unificação italiana lá em 1871, onde a igreja não reconhecia a Itália enquanto nação e vice-versa. A Itália não reconhecia o Vaticano como Estado soberano. A igreja considerava Roma um Estado soberano e independente da Itália, o que não existia aí essa contrapartida. Em 1929, o Mussolini e o Papa vão assinar o chamado Tratado de Latrão. A igreja reconhece a unificação italiana, em troca, a igreja recebe o controle do Estado Vaticano, tornando como um Estado autônomo, com seu próprio governo dentro de Roma. Aquela praça lá, busquei no Google Earth, para você ver. Interessante, muito interessante as imagens. Isso aí. Pessoal, então, o nosso fascismo, né, a ascensão do fascismo, tá, termina aqui. Né? Tá faltando a gente falar um pouquinho sobre a Alemanha nazista. E, Mauro, vamos deixar isso pro próximo vídeo, né? Pessoal, então lembra, volta um pouquinho, tá? Pegue seu caderno, anote. Nós já vimos crise de 29, fascismo, né? As características também desses movimentos radicais, tá? Extremistas. E bora com a gente para a Alemanha nazista? Bora. Bora lá.